Quando a gente pensa em aprendizagem significativa, ele é Ausubel fala que é uma teoria de ensino, né? Não fala exatamente com essas palavras, mas é nesse sentido, ou seja, é como eu, educador, preciso construir as situações de aprendizagem para que despertem, para que dialoguem com a necessidade do outro. Então, se eu vou trabalhar um tema que ele nunca ouviu falar, eu preciso ver o que ele já sabe, para ver como que eu crio, ele chama de subsunsor, como que eu crio o receptor para aquilo que eu vou trabalhar. Meu cérebro, ele pensa por imagem, assim. Eu lembro sabe aquelas fórmulas de química, tinha anel aromático, anel benzênico, sabe? Que era, né, um monte de reação, tinha os carbonos, ia se ligando. Para mim, aquilo é a estrutura do conhecimento. Quando Ausubel fala que a gente tem já uma estrutura de conhecimento e que ela está o tempo todo se transformando, ou seja, se chega um hidrogênio liga, ela já muda completamente a formulação, né? Como vamos pensar no H2O. Pois outro O virou oxigenado, é outra coisa, já não dá para beber, né? Então, mudou uma molécula de oxigênio, muda tudo. Então, de como que a gente tem a estrutura do conhecimento no meu cérebro, é como se fossem aquelas fórmulas químicas. E aí eu tenho que criar um lugar onde haja chances de eu ligar o carbono, o hidrogênio, onde aconteça a reação química. Então, se eu vou falar para alguém, eu vou dar um exemplo ridículo aqui. Eu lembro que uma vez eu dei palestra de menstruação, com os cartazes lindos no posto de saúde, me lembro, de branco, lindo, abafando. Elas não sabiam o que era menstruação, elas chamavam de regra. Ou seja, elas nem sabiam do que eu estava falando. Ia ligar como uma coisa com a outra, ou seja, não tinha chance. É como se eu jogasse algo para acontecer uma reação química com algo que não tinha um receptor, não sabia nem do que eu estava falando, nem para falar, sei. Então, eu preciso necessariamente pensar de como que eu crio primeiro o subsunsor, ou seja, esse receptor para acontecer a sinapse, para ele, regra, regra, sou mulher, talvez só sentir, talvez esse assunto me interesse. E aí eu tenho que ir criando cada vez mais chance de algo que dialogue com aquilo que eles vivem, que faça sentido para a hora que eu for trabalhar a questão, ele fala, entendi, para isso, para eu poder avançar na aprendizagem significativa. Então, se eu sou educadora, eu preciso pensar no ensino, de como que eu vou criar, né? E aí eu tô falando de estratégia de ensino, quando depois que eu já fiz diagnóstico, que eu já sei qual a necessidade, que eu dialogo, e aí eu tenho que ver dentro daquilo que eles vivem, que coisas fazem sentido para eles, para eu partir daquilo, para a aprendizagem ser significativa. Senão eu trabalho um monte de coisa, faço 100 cursos de dengue, falo, o que isso tem a ver comigo mesmo? Vou dormir. No outro dia não lembro nada, porque a reação química não aconteceu, não se ligou no meu cérebro. Quando eu consigo fazer com que haja essa ligação, ele muda naturalmente a reação, a estrutura química que tinha, ou seja, a estrutura do conhecimento que eu tinha no cérebro. Ele modifica de H2O, que era água, vira H2O2, que é água oxigenada, é outra coisa. E aí meu cérebro está o tempo todo em constante transformação, porque a cada coisa que eu vejo, que eu olho, que acontece, ele se liga, ele modifica a estrutura do meu conhecimento. E aí eu preciso, enquanto educador, saber que estrutura de conhecimento esse meu educando tem, para eu saber como que eu trabalho, né, o ensino, a estratégia, para que eu crie esse subsunsor, que eu crie essa necessidade, ou seja, esse receptor, digamos assim, para que o conhecimento faça sentido e que ele possa continuar dialogando e a gente se transformando junto, porque é uma relação onde eu ensino e aprendo, onde eu aprendo e ensino, é uma relação, como diria Freire, ninguém educa ninguém, né? As pessoas se educam mediatizados pelo mundo. E aí, a gente está trabalhando freirianamente, né? Nosso curso se propõe a isso, de que não dá para fazer formação se eu não fizer discussão. Lembra? Conviver, aprender a conviver, aprender a fazer, aprender a ser, aprender a conhecer. Porque às vezes a gente, hoje diz que uma maior capacidade que a gente precisa mais do que tudo é desaprender, né? Diz que ganha mais nessa novo século quem sabe desaprender mais rápido. Por quê?
porque as coisas estão em constante mudança, então eu tenho que reconhecer, né? Reaprender o tempo todo. Então, aprender a conhecer, a explorar, a não só olhar algo e achar que o que eu estou vendo é aquilo. Saber que eu estou olhando só a superfície e que as coisas nem sempre são o que parecem literalmente. Então, de como que eu conheço? E aí eu viro um pesquisador nato, eu duvido, eu pergunto, eu estudo, eu reolho, eu olho de novo, daquilo que a gente já estava conversando. E aí aprender por quê e para quê, que diria Freire, né? Eu tenho que saber, quando eu aprendo isso, quando eu mudo as coisas para essa lógica, quem que ganha com isso? A quem eu estou favorecendo? Que tipo de sociedade que eu estou construindo? Com pessoas mais críticas desse jeito e trabalhando de uma forma mais comunitária, é um tipo de sociedade, é essa que eu quero? É essa que eu defendo? Eu tenho que saber isso, porque eu tenho que saber de que lado que eu estou e que lado que eu quero estar, qual é a minha intenção. Então, esse é um desafio o tempo todo para a gente. Olhar para esse universo de processo educativo com essa dimensão, com essa clareza. Então, mesmo que eu vou fazer um processo estanque, digamos, dentro do curso, é 1 ano. Então, a gente teve que pensar algo que vocês vão fazer, um projeto educacional, que vocês vão agir uma vez, mais estanque, às vezes com uma temática mais bem definida, para poder implementar durante o curso, inclusive, aprender a construir as estratégias educacionais que vocês vão começar a olhar para elas nessa unidade. Como escrever situação-problema, por exemplo, né? Mas ela tá para além disso. A nossa perspectiva é o quê? Que a gente não só execute, mas a gente problematize. Por que nós estamos fazendo desse jeito? Por que a gente está construindo dialogado? Não é à toa. Tem uma intenção atrás. Tem um porquê, tem um querer. E aí eu tenho que ter essa clareza o tempo todo e trabalhar com a minha equipe isso também. Para que ela também construa, né, o processo de autonomia junto. Eu sou inacabada, eu não consigo fazer isso sozinha. É o outro que vai me dando esse feedback. Por exemplo, eu só sei que ainda sou um ser humano que não melhorei no sentido de raiva, por exemplo, que eu sou ainda uma pessoa que iro. Se alguém me provocar, se todo mundo fala assim, Beli, você é linda, maravilhosa, tá tudo perfeito, tudo que você... E se eu pedir tal coisa, todo mundo fizer, que hora que eu descubro que eu ainda sinto ira? É quando alguém me tensiona e eu vejo meu sangue falando, nossa, você mora ainda aí nesse corpo? Eu achei que eu já tinha superado, que eu já conseguia controlar minha emoção. Então, é nas relações que eu vou me descobrindo. O autoconhecimento não é uma coisa que eu consigo fazer sentada, sozinha, lá no monte. Porque eu dependo do outro para me provocar, para ver como eu penso, como eu reajo. Falar, Sibeli, você ainda é assim. Achei que você já tinha evoluído. Então é verdade. Mas eu só sei que não é verdade porque eu tenho outro. Então é na relação, eu preciso me jogar para essa equipe. Eu preciso o tempo todo. Por isso a lógica da educação permanente de saúde é um negócio que acontece no dia a dia. É um jeito de estar no mundo. É minha postura de estar sempre questionando, de estar sempre construindo com o outro, sempre problematizando. Gente, será que é desse jeito? Será que tem outro jeito de fazer? Será que ficou bacana? As pessoas disseram que tá bom? É bom mesmo? O que elas estão dizendo? O que elas estão chamando de bom? Aí você vai perguntar para a pessoa o que é bom para você, de repente o conceito que ela tem de bom, de lindo, não é bem o que você gostaria. Então é nesse processo de aprofundamento, de conhecimento da realidade. E aí é de vivendo isso, reconhecendo isso, se conhecendo, conhecendo a realidade e aí pensando nas intervenções, pensando como mudar. E aí temos um vasto material científico produzido, conhecemos o Google, a gente vai para a biblioteca virtual em saúde, mas assim, o Google já mostra um monte, né? Então, o quanto que já tem de conhecimento, né? Produzido e o quanto a gente precisa sair do senso comum, das respostas prontas, de romper e estar verdadeiramente comprometido com fazer diferente. E aí, como que a gente faz isso, né? Se perguntando, E aí, a nossa ideia dentro desse curso é o tempo todo provocar para isso. As estratégias, quando vocês fazem a dramatização, quando vocês fazem a situação problema, quando vocês são obrigados a olhar para a realidade dentro do PEDS, das oficinas. Então, assim,
E essa era a conversa para ver isso, assim. E aí eu quero que vocês conversem disso. Olhem de novo para esse projeto educacional. O que a gente já avançou? Quanto isso é meu desejo, meu olhar e do outro, né? Então, como que eu faço isso? Espero que apareceu acabando a bateria, espero que não tenha parado o vídeo. Coloquei a mão na frente, vamos ver, daqui a pouco eu olho. Então, assim, nesse exercício de se jogarem, o convite se joguem. Estamos já quase na metade desse curso. Que vocês aproveitem muito esse encontro, que nos deem o feedback, que se joguem para estudar e saber que estamos juntos, estamos aprendendo e crescendo junto. Um beijo, em breve eu pretendo estar aí com vocês, quero ver se até setembro eu estarei aí com vocês para revê-los, para a gente colocar a fofoca em dia e também se comprometer cada dia mais com a mudança desse SUS que a gente quer, dessa atenção à saúde que a gente sonha. É isso, um beijo grande para vocês, fiquem com Deus.